Irmãos, nesse momento a gente vai para a nossa lição, e aí, como eu já havia dito, os irmãos permanecem com o microfone desligado. Danilo, né, seja bem-vindo aí. Danilo ali está conosco aqui também nessa manhã, né, seja bem-vindo, tá bom? Aí os irmãos permanecem com o microfone desligado, e aí na hora que vocês forem falar, é só levantar a mão, liga e dá um pastor, não vai falando logo não, diga pastor, porque aí a gente para. Como é a escola dominical, a gente vai seguir a mesma maneira que a gente vem estudando. Então, você pode interromper a hora que você quiser, falou lá, pastor, eu queria exemplificar, eu queria entender melhor, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa lição, que é essa lição aqui sobre cosmovisão. Quem ainda não pegou essa lição, nosso irmão Eduardo e Josélia, eles têm à disposição. Então, os irmãos podem pegar, tá certo? Lá na igreja, os irmãos do Alto Mateus também, se quiserem, pode pegar lá, tá certo? Não tem problema não, para vocês poderem acompanhar. E a gente vai para a lição de número 2. Então, quem tiver a lição aí em casa, já pode abrir ela, certo? Para poder acompanhar. Mas aí você diz, pastor, eu não tenho, como é que fica a minha situação? Não se preocupe, eu vou colocar aqui na tela como é que chama? O slide que eu preparei para vocês entenderem bem direitinho a lição. Então, você não acompanha na lição, mas você pode acompanhar na tela aí do seu computador, do seu celular, sem nenhum problema, tá bom? Eu vou abrir aqui a tela, e aí vocês já vão abrir na Bíblia de vocês, aí lá em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Apocalipse. Vou abrir aqui na tela para vocês poderem também acompanhar. Deixa eu botar na tela aí. Apocalipse 21, versículos de número 1 a 8. Apareceu aí para todo mundo, né? Então, vocês vão acompanhar a lição por aí, tá certo? Toda a lição, as anotações também, se quiserem fazer. Detalhe, essa lição ela está sendo gravada, então vocês podem depois, se quiserem revisar, vocês podem fazer a revisão, tá certo? Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8, o tema da nossa lição hoje é criação, queda e redenção, tá bom? Então, eu vou ler aqui, vocês acompanham aí na Bíblia de vocês, tá bom? Deixa eu ajustar só um detalhezinho aqui para... Diz assim a palavra do Senhor: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o seu Deus, o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então,
Deixa eu desligar aqui o microfone. Veja se seu microfone está ligado para não dar interferência, tá certo? Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, pedimos nesse instante a iluminação do Teu Espírito para essa lição que nós iremos aqui aprender, que ela fique guardada em nossos corações, que ela venha mudar a nossa maneira, Pai, de enxergar a vida. Pai, livra o nosso coração de estar enxergando tudo que está acontecendo agora, a situação que está acontecendo no mundo, Deus, por uma ótica mundana, econômica talvez, mas que o Senhor nos faça enxergar pela Tua ótica. Eu te peço, seja conosco, ilumina o nosso entendimento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente está tratando sobre a questão de cosmovisão. Na lição anterior da nossa revista, a gente tratou sobre o que significa essa cosmovisão, de onde veio esse termo, né? Qual o significado de tudo isso. E aí a gente saiu daquela lição entendendo que cosmovisão tem a ver com os meus valores, tem a ver com a maneira como eu julgo o mundo, os critérios que eu uso para enxergar o mundo à minha volta. Então, a cosmovisão, ela é quem vai me guiar para que eu possa enxergar, por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo agora, né? Com esse vírus aí tomando o mundo. Se nós perguntássemos a alguém que não conhece a Cristo, qual a razão disso, que explicação ele daria para essa situação, certamente a cosmovisão dele, a visão de mundo dele, né, os valores que ele assume, os pressupostos que ele tem, né, nortearia a explicação deles. Por exemplo, a gente encontra pessoas aí que dizem, acham, né, que o que está acontecendo agora é resultado de uma conspiração econômica da China, né? Que a China criou esse vírus, espalhou pelo mundo, e o que nós estamos sofrendo agora é consequência dessa conspiração que a China fez para tentar conter a economia dela. E aí, quando a gente escuta uma pessoa fazendo esse tipo de juízo, o que é que nós percebemos? Que essa pessoa acredita que o mundo se explica e que as situações elas se explicam por uma perspectiva, nesse caso, apenas econômica. Uma luta de poder, uma luta de classes, né? Uma luta de alguém que está ali fazendo um joguinho, né? Para tentar manipular a história, manipular a economia. Então, assim, nós vimos na última lição que cosmovisão tem tudo a ver com os pressupostos que nós usamos para a gente poder entender o mundo à nossa volta. E aí, qualquer juízo que a gente venha fazer da realidade, nossos pressupostos vão estar lá. Nossa cosmovisão vai influenciar na maneira como a gente julga, como a gente analisa o que está acontecendo. Ok? Então, o cristão, para a gente entender a nossa cosmovisão, porque hoje a gente vai começar a entender isso, quais são os fundamentos que nós temos para entender? Os fundamentos que nós temos aqui, ó, são como o título da revista já nos mostra, né? Nós temos a queda, criação, queda e redenção. Então, nessa lição hoje, o que é que nós iremos aprender? Nós iremos ver que entender os fundamentos da nossa cosmovisão. O mundo, a maneira como nós enxergamos o mundo e a explicação que nós damos para as situações que temos vivido tem tudo a ver com isso aqui, com esses três aspectos que nós iremos analisar nessa manhã, que são a criação, queda e redenção. E aí iremos perceber como então é que isso daqui interfere na nossa maneira de ver o mundo, enxergar o mundo, tá bom? E aí eu preparei aqui um slidezinho para a gente poder perceber um pouco mais. Alguém está com o microfone aberto aí. Deixa o microfone, tá bom? Então eu preparei aqui uns slides para a gente entender. O que é que nós estamos vendo aqui nesse slide? Nós estamos vendo aqui uma queda de braço, né? Queda de braço, ou seja, duas pessoas com um braço aí, um tentando derrubar o outro. Imagine o seguinte, imagine que o que nós temos aqui, né? De um lado nós temos a cosmovisão cristã e do outro lado nós temos a cosmovisão mundana, né? E aí, quando a gente reflete sobre essa queda de braço, a gente percebe que o mundo que nós estamos vivendo, nós estamos em guerra. Em guerra por que estamos em guerra? Porque o que nós estamos vivendo hoje, né, é uma guerra de cosmovisão, ou seja, uma visão querendo prevalecer sobre a outra. E aí, quando Jesus vai dizer que nós estamos no mundo de trevas, né, no mundo
onde o inimigo e as trevas vão querer prevalecer sobre a igreja, sobre os valores de Deus em nós, nós estamos aqui numa guerra e precisamos estar conscientes delas, né? Ou seja, lá no trabalho, em casa, na família, visões de mundo diferentes vão querer nortear a maneira como a gente vai tentar resolver os problemas que a gente tem passado. Então, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos buscar os fundamentos, ter uma consciência maior da nossa cosmovisão como cristãos, né, como servos de Cristo, para que a gente possa estar consciente nessa guerra. Imagina alguém que vai para a guerra, né, e não tem consciência da arma que ele pode usar na guerra. O que é que vai acontecer? Ele certamente vai perder a guerra, né? Ele vai perder a guerra, ele vai estar lá numa guerra, de repente vão vir balas de um lado, balas do outro, o inimigo vai chegar e ele não vai combater, né? Porque ele não sabe usar, ele não tem consciência das suas armas. Aí eu queria, antes da gente prosseguir, mostrar para vocês aqui algumas cosmovisões que são para nós, né, inimigos, né? De um lado nós temos os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? O primeiro dele eu poderia chamar de pragmatismo. Pastor, explica essa palavra aqui, né? Deu certo. Deu certo é igual ao certo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é a ideia de que se algo deu certo, então tá tudo beleza, né? O que importa é o que... Espera aí que eu apertei aqui sem querer no botão errado, né? Então, deu certo, está certo. A gente vê isso quando, por exemplo, tem pessoas que acreditam que uma igreja é uma igreja cristã verdadeira porque tem muita gente lá, muitas pessoas estão procurando, né? Então, o pragmatismo, ele leva esse tipo de pensamento, de que, se os resultados, né, estão acontecendo, então é sinal de que tá certo, né? Deu certo, bons resultados é igual àquilo que é certo. Outra ideia que é muito comum para que combate a nossa visão é o que chamamos de marxismo, né? Isso aí o pessoal lá na universidade tem encontrado. O que é o marxismo? O marxismo é uma filosofia, né, a parte política e que dá uma visão de mundo, de que o mundo é uma guerra, né? O mundo é uma guerra entre opressores e oprimidos, né? Então, aí a luta de classes, né? Então, o que é que acontece? Nessa visão, o mundo se explica, né? E o mundo deve ser entendido sempre como uma relação de uma parte mais forte contra uma parte mais fraca. E ainda, né, a gente pode ver, por exemplo, uma perspectiva liberal, né? Liberal, que aqui eu entendo liberal como sendo uma questão da economia, né? As forças econômicas é quem determinam a realidade. Então, essa visão aqui é a visão capitalista, né? Ou seja, o capital é quem determina a realidade, é quem tem dinheiro, é o dinheiro quem determina a nossa situação, a situação que estamos passando, aquilo que a gente está enfrentando. Então, veja só, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma visão, 3 visões que eu coloquei aqui, que são para nós inimigos, né? Por quê? Porque o cristão, ele não rege, ele não enxerga o mundo a partir dos resultados. Às vezes tem situações que acontecem na nossa vida que tiveram resultados bons, mas os meios que a gente utilizou não foram os meios corretos, os meios estabelecidos por Deus. Logo, o pragmatismo não pode ser uma visão de mundo para nós. O marxismo que a gente vê muito aí espalhado na sociedade, por exemplo, a questão do feminismo, a questão do homossexualismo, né, os movimentos LGBTs, né, todos eles fazem uma leitura do mundo como a parte oprimida, né? Então, quem são os opressores? Aqueles que estão no poder. Essa maneira de enxergar o mundo deles afeta tudo o que eles fazem. Então, eles acabam tomando decisões, eles fazem um juízo de valor daquilo que é correto, daquilo que eles devem fazer a partir dessa visão do mundo.
Em busca do quê? Em busca de uma libertação dessa opressão. Eu não estou dizendo aqui que isso não exista. Na verdade, existe, né, claramente, realmente existe uma certa opressão, mas eu não posso pegar essa questão apenas para ler todo mundo. Eu preciso entender de uma perspectiva mais ampla. E aí, quem nos dá essa perspectiva mais ampla, né, dessa opressão sobre os oprimidos, é Deus. E Deus nos mostra que o problema na opressão não está numa questão de econômica apenas, dos que têm mais e os que têm menos, mas está em quê? No pecado que existe no nosso coração. Então, Deus ele trata o pecado que existe dentro do coração. Logo, nós podemos dizer que o marxismo não é uma visão, né, que nós devemos nos apegar a ela para ler o mundo, enxergar a família, trabalho. Né? A maneira como nós enxergamos o mundo, como iremos ver nessa manhã, é uma visão, né, uma cosmovisão de Cristo, das Escrituras. E aí, na visão liberal, as forças econômicas são quem determinam a realidade. E aí, nesse caso aqui, o mercado, né, o grande mercado, essa relação aí que existe de compra e venda, é quem vai determinar como as coisas devem acontecer, as medidas que a gente precisa tomar, onde eu devo colocar meu dinheiro. Aí tem gente, por exemplo, que casa pensando na força de mercado. Ele não pensa se a mulher é um cristã, se o homem é um cristão. Ele pensa se ele tem trabalho, se ele tem como sobreviver, se ele tem futuro, né, economicamente falando. Então, veja só, essa visão de mundo, ela acaba afetando as nossas escolhas, inclusive as escolhas que nós fazemos, né, com quem nós vamos nos casar, onde nós vamos morar, né, o que comer, onde ir, para onde viajar, onde morar, tudo isso aí é afetado pela nossa cosmovisão. E um liberal, certamente, ele vai pensar dessa forma. Ele vai pensar, não, peraí, antes de qualquer coisa, antes de assumir um compromisso com essa pessoa, será que essa pessoa tem uma poupança boa para sobreviver? Será que ela tem um emprego bom? Então, é uma visão liberal. E aí nós temos, do outro lado, o que é que nós temos? Nós temos a cosmovisão cristã, né? Visão cristã. Que aí, essa visão cristã aqui, certo? Essa visão cristã, ela vai fazer, ela faz o quê? Como é que ela nos afeta? Ela nos afeta mudando a nossa maneira de enxergar o mundo. E aí, para a gente entender bem direitinho essa cosmovisão, a gente precisa entender os fundamentos. Fundamentos. Quais são os fundamentos? E aí a gente vai ver nessa manhã a queda, né? A redenção e ou melhor, queda, criação, queda e redenção, certo? Deixa eu botar aqui para vocês. Eu não estou enxergando aqui, só um momentinho, vou mudar aqui a cor desse negócio. Então, a gente vai ver criação, queda e redenção. Então, na visão cristã, como é que a gente enxerga o mundo, né? Na visão cristã, a gente enxerga o mundo como tendo o quê? Um mundo criado por Deus, né? Deus foi quem criou o mundo. O mundo não foi criado pelos homens, o mundo não é fruto de uma evolução. Esse mundo foi criado bom, né? E aí, o que aconteceu? Esse mundo caiu. A queda. O que significa a queda? Nós iremos entender nessa manhã que a queda significa esse afastamento de Deus, esse distanciamento de Deus, e aí a criação de Deus que glorificava ele, deixou de glorificá-lo para viver em desobediência e rebeldia. E aí Deus proveu o quê? A redenção. Redenção através de Cristo Jesus, por meio de quem nós podemos trazer de volta essa criação que caiu em pecado para glorificar a Deus. Nós podemos trazer essa criação, trabalho, família, né, corpo, estudos, conhecimento, ciência, tudo para a glória de Deus. Então, o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que isso aqui é extremamente fundamental. Precisa ser como um óculos, tá certo? Um óculos sobre o qual para enxergar a realidade, né? Certo? Então,
Isso aqui que nós estamos vendo aqui é um óculos que nós enxergamos a realidade. Aí detalhe, né? E a gente enxerga a realidade e isso aqui, esse óculos que nós enxergamos a realidade é chamado de quê? De cosmovisão, tá ok? Até aí tudo tranquilo? Mirelle quer falar? Só um instantezinho. Deixa eu abrir aqui, Mirelle, o microfone. Ative seu microfone aí. Vai, Mirelle. Tá colocando nos slides de cor branca, porque tá ruim para a gente poder enxergar nas cores coloridas. Certo, eu vou botar mais clarinho, porque eu botei a branca, mas eu não conseguia enxergar. Tá ok? Porque Mais alguém? o vermelho e o rostinho não dá para ver muito, não. Dá não, né? Então vou mudar eles, tá bom? Mas o slide seguinte vai ser fundo branco, eu acho que vai melhorar. Ah. Tá bom? Até aí, irmãos, deu para entender o que é que a gente vai ver nessa manhã? Deu, né? Se quiserem falar, liga o microfone aí e fale para fazer perguntas, tá bom? Porque eu vou ter que reduzir aqui o tamanho, não dá para a gente ver todo mundo. Ok? Vamos lá, então, né? Vamos continuar. Aí, o que é que nós temos agora? Nós temos agora o primeiro aspecto, veja aí na sua lição, né? Que é a questão da doutrina da criação. Né? Ou seja, nós iremos ver aqui o que é essa doutrina da criação, vamos entender um pouco mais, né? Na lição, o autor ele diz assim: a criação é o palco onde Deus exibe o espetáculo da sua glória. Essa expressão é muito interessante, né? E ela é interessante por quê? Porque ela nos mostra que a criação foi Deus quem fez, né? Foi Deus quem realizou a criação, e essa criação, ela reflete a glória de Deus, né? Ou seja, a criação, ela foi criada, ela foi feita, ela foi realizada com um propósito. Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo para quê? Para que a criação, o universo, refletisse a glória do Senhor, refletisse as virtudes, a beleza, a sabedoria de Deus. Antes do pecado entrar no mundo, né, tudo que era visto, como o próprio Deus diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, Deus vai dizer o que lá? Que tudo era muito bom. Né? Ou seja, as coisas que Deus havia criado eram boas, né? Perfeitas. Não havia vírus, né? Não havia um vírus na criação. O que tinha lá era tudo muito perfeito. Não havia a corrupção, a degradação da criação. E aí, o que é que acontece? A gente vai ver mais adiante que quando o pecado entra no mundo, essa glória, essa virtude, essa sabedoria de Deus, ela não é mais vista. Então, a criação, ela perde, né, a glória de Deus, ela fica destituída da glória de Deus. Aí, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2 ao 31, o que é que nós encontramos lá no ato da criação divina? Nós encontramos, né, lá em Gênesis, observe aí, você que está sem revista, né? Gênesis, que é um texto bem conhecido, 2 ao 31, nós encontramos os 6 atos criacionais de Deus. E aí, nesses atos criacionais, o que nós percebemos é o quê? Que Deus, ele cria por meio de sua palavra, né? Então, Deus fala e as coisas acontecem. Isso é muito interessante de perceber, irmão. Sabe por quê? Porque ainda hoje, né? Ainda hoje, o que é que nós usamos para criar? Né? O que é que nós usamos? Eu digo a palavra, a igreja. Como é que Deus cria crentes? Como é que Deus faz seus filhos? Pela palavra. Né? Então, a palavra de Deus, ali no Gênesis, estava criando, estava chamando à existência aquilo que não existia. Mas hoje, na igreja, na pregação da palavra de Deus, esse poder continua sendo operado. Mas ele continua sendo operado de que forma? Através da pregação, né? Da pregação. Então, quando a palavra é pregada, o que é que Deus faz? Deus cria. Né? Deus cria através da palavra. Né? Isso é extraordinário, né? Deus cria. Ou seja,
se não há pregação da palavra, o que é que vai acontecer? Não vai haver criação. Não vai haver criação. Sabe aquelas igrejas que fazem todo tipo de movimento, organizam, usam estratégia disso, daquilo, outro, mas não tem a palavra de Deus? Se não tem a palavra de Deus, ela não pode criar vida. Ela não pode. Por quê? Porque é por meio da palavra que vem a fé. Romanos, lá, capítulo 10, 17, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente escuta a palavra de Deus, é que o poder de Deus começa, então, a operar em nós. Em nós, e eu digo naqueles também que não conhecem ainda a Cristo Jesus como Senhor. Então, lá na criação, quando Deus estava criando todas as coisas, o que foi que ele usou para criar? Ele usou simplesmente a sua palavra. Deus estava lá usando a palavra, falando e as coisas acontecendo. E aí isso nos revela que o poder de Deus, a sua glória e a sua sabedoria a partir do quê? Da palavra. Então, a gente está entendendo aqui que o mundo, olha só como isso afeta a nossa maneira de enxergar o mundo. Que o mundo, ele não é resultado de uma evolução de micro-organismos, né, que levou à existência de todas as coisas como nós vemos hoje. O que é que nós percebemos na cosmovisão cristã? Que o mundo, ele é criação de Deus, que há um criador, que há um artista que desenhou o homem e que exige desse homem responsabilidade diante da criação. Aí, continuando na revista, observe aí, tá bom? Na sua revista, que aí o autor ele vai falar sobre a questão da Trindade, né? E aí, a gente já deve lembrar da Trindade. A Trindade diz respeito ao quê? Ao Pai, Filho e Espírito Santo, né? A gente chama isso de doutrina da Trindade. A gente crê num Deus, né, que ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo, certo? Esse Deus aí, como já falamos em outro momento, ele, embora sejam três, ele é um, porque na matemática de Deus funciona 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Aí você vai dizer, pastor, mas esse pensamento é irracional, isso não é lógico, né? A gente precisa entender que a Bíblia, em momento algum, contradiz. Aqui não há uma contradição, né? O que nós temos aqui é um entendimento que, para a nossa mente racional, é limitada, né? É limitado, um conhecimento limitado. E certamente, né, entender essa relação Pai, Filho e Espírito Santo é uma relação um pouco difícil para nós dentro da nossa condição hoje. Mas aí acreditamos que mais adiante, no momento que a gente chama de suprarracional, a gente vai ter um entendimento. O que quer dizer isso? Ou seja, vamos estar numa situação diferente da que estamos agora, e aí nessa situação entenderemos como realmente se dá essa relação de Pai, Filho e Espírito Santo e Deus ser um ao mesmo tempo, tá bom? Mas aí vem a pergunta, né? Vem a pergunta, como é então que essa questão aqui, a gente relaciona a questão da Trindade com a criação? Será que nós podemos ver lá na Trindade, né, lá na criação, melhor dizendo, alguma relação Só um momentinho aqui, isso. Alguma relação com a Trindade? Será que, de fato, encontramos lá alguma relação com isso? Então, a gente vai ver agora, na continuação da lição, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles estavam operando lá na criação. Na criação, nós encontramos o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui a setinha para ajudar vocês aí, principalmente os irmãos que estão sem lição, tá certo? Nós encontramos, primeiramente, o Pai, ele é o quê na criação? Ele é quem projeta, né? O Pai projeta, o Filho faz o quê? O Filho, ele causa a existência, né? Ou seja, todas as coisas existem por meio do Filho, e o Espírito Santo, ele faz o quê? O que é que o Espírito Santo faz? Ele dá vida à criação, certo? Então, é isso que nós encontramos onde? Encontramos lá nas Escrituras, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, né, do versículo 2 ao versículo 3. Eu queria que você pudesse observar aí
por favor, alguém abra Romanos, capítulo 11, versículo 36, né? Por favor, Mirelle, faz a leitura desse texto. Ok? Vou abrir o microfone. E Cláudia, lê, por favor, Gênesis 1, 2. Abra o microfone e leia, tá bom? Não. Mirelle, pode ler, Mirelle. Romanos quanto? Romanos 11, 36. 11. 11, 36. E Gênesis, Cláudia, lê Gênesis 1, versículo 2. Por favor, quando encontrar, Mirelle, pode ler. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha só, a gente viu que o pai é quem projeta, né? Ou seja, o pai como projetor, a gente vê, isso aí está claro nas escrituras, porque é do pai quem chama a existência de todas as coisas. Mas esse texto que Mirelle leu fala de quem? Do filho. E aí o filho é a causa, né, a existência de todas as coisas. Por como diz o texto, pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É mais ou menos o seguinte, irmãos, que acontece. Deus, ao criar, ele olha para o seu filho, o verbo, né, que já está na eternidade, e chama a árvore que vai estar na criação, o sol, a lua, o mar, o rio. Tudo isso é chamado à existência a partir do quê? Do filho. O filho é aquele que vai gozar a criação do pai. Então, como Paulo diz aqui, porque tudo é para ele são todas as coisas. Isso aqui é importante de ser notado no seguinte detalhe. Quando a gente se converte, né, quando há a conversão, o que é que acontece? Nós chamamos a existência, ou seja, nós levamos a existência de volta para Cristo. Qual é a situação que nós estamos vivendo atualmente? É uma situação em onde o pecado ele está longe, nos distanciou de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós colocamos toda a nossa vida, tudo o que fazemos, né, toda a existência agora debaixo da soberania do Filho. Ou seja, colocamos de novo no lugar que ela nunca deveria ter saído. Esse é o papel do Filho na criação. Agora, Cláudio, por favor, leia o versículo de Gênesis. Abra o microfone, Cláudio, por favor. É Gênesis 1, 2. Isso, 1, 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí o Espírito se movia pela face das águas, né? Era o Espírito quem estava ali dando vida, dando movimento. Um momento muito interessante de ser notado é que quando Deus forma o homem, ele forma o homem do barro, né? Do pó da terra, e sopra sobre o homem o quê? O Espírito. Quando o Espírito, então, entra ali no homem, o que é que acontece? O homem passa a ser uma alma vivente, um ser vivente. Aquele sopro que sai de Deus é o próprio Espírito de Deus que é dado a nós. Você pode ter consciência da existência desse Espírito quando você vai a um velório. Chega lá no velório, está lá só o corpo, né? Aquela parte material que vai ser devolvida à terra, mas o Espírito foi para onde? Ou seja, aquilo que dá dinâmica ao corpo. Foi para onde? Diz a palavra do Senhor que volta para Deus. Então, o que é que nós percebemos aqui? Nós percebemos que Deus, ele operou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam a operar ali na criação. Isso aqui faz parte da maneira como nós enxergamos o mundo. Então, o mundo não foi criado por uma evolução de micro-organismo. O mundo não é um mundo que sempre existiu. O mundo teve um começo, a história teve um começo. Essa história ela é governada, né? Ela é governada por Deus, e Deus quer que o seu povo, uma vez redimido, possa glorificar a Ele, tanto na sua vida, como trazendo de volta tudo aquilo que está na existência ao domínio do Filho, que é Cristo Jesus. Ok? Então, vejamos aqui mais algumas coisas. Vou apagar aqui esses desenhos, tá bom? Vamos lá. O ponto B da nossa lição diz o quê? Observe aí na sua lição. Diz o seguinte, né? O ponto B. Diz
que o governo Deus sobre toda a criação. Então, o que é que na nossa cosmovisão, a criação do mundo, do universo, nos chama a atenção para quem? Para um criador. Nós chamamos isso aqui também, irmãos, isso aqui, ó, de soberania de Deus, né? Quando a gente afirma que Deus é soberano, né? Ou soberania de Deus. Quando a gente fala, Deus, tu és soberano, nós estamos dizendo em outras palavras o quê? Nós estamos dizendo em outras palavras que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu queria que alguém aí, eu queria que a Alana, que está aí nos ouvindo, né, pudesse ler o Salmo 103, 19. Por favor, Salmo 103, 19. O Alana ou o Mel, que eu não sei quem é que está aí no... Alana. É a Alana, né? Oxê, é a Alana com voz de mel? Então, por favor, Alana, leia aí Salmo 103, versículo 19. Olha que texto belo. Aos irmãos que estão sem revista, está aqui o texto na tela, viu? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Ou seja, Deus estabeleceu o seu trono no céu e domina sobre o quê? Sobre tudo. Não há um aspecto na criação em que Deus não domine. Ele é Senhor sobre todas as coisas, tá bom? Então, na doutrina da criação, nós aprendemos o quê? Que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele governa todas as coisas através de quê? Através das leis que ele criou. Então, por exemplo, um exemplo disso, a própria lei da gravidade. Se você lançar uma caneta, essa caneta para o alto, ela vai descer. Existe uma lei, existe uma força operando aqui. As coisas vão acontecer como Deus determinou que as coisas acontecessem. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode ver, a própria tábua das marés, né? Você vê que o nível do mar ele sobe até um momento e ali aquele nível é o máximo, ele não vai mais do que aquilo ali e ele volta. Então, existe uma lei na natureza operando ali. Essa lei quem criou? Deus. E ele governa o universo através dessas leis. Quando os homens desobedecem essas leis que Deus criou na natureza, o que é que acontece? Vai lá um indivíduo, por exemplo, não sabe nadar e ele quer andar por sobre as águas. O que é que vai acontecer? Ele vai se afundar. A lei que Deus criou é que se você estiver andando sobre as águas, você não vai continuar andando, você vai afundar, a não ser que ele opere, né? E então você vai se afundar. E aí você sofre as consequências quando você faz o quê? Quando você quebra, quando você deixa de seguir o governo de Deus através das leis que ele criou. Ok? Até aí tudo bem? Tudo bem, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Será que isso tem alguma relação com o que nós estamos vivendo hoje? Tem uma relação direta, né? Tem uma relação direta. Essa questão das mutações, a maneira como esse vírus surgiu, por exemplo. Dizem que o vírus surgiu, esse vírus aí, o Covid-19, surgiu a partir do homem comendo animais que não deveria ser comido, como, por exemplo, morcego e outras coisas mais, né, que não é lícito. Né? Deus, em momento algum, estabeleceu esse tipo de animal como um animal para ser comido. Mas o homem quebra o quê? Quebra as leis que Deus criou na existência e segue o seu próprio curso. Quais as consequências da quebra da lei de Deus na criação? As consequências são o juízo, as consequências que virão pela quebra dessa lei. Então, assim, se nós olharmos por essa perspectiva, por essa cosmovisão, o que temos visto aí é consequência do quê? Dos homens, né? Dos homens quebrando a lei de Deus, dos homens envolvidos no pecado, que é a transgressão da vontade do Senhor, né? Os homens transgredindo o que Deus estabeleceu para não ser feito. Mas aí você pode também ver essa quebra da lei de outra forma, né? Por exemplo, uma esposa que não se submete ao seu marido. É uma quebra da lei da criação ou não? Né? Deus estabeleceu o homem para ser líder sobre sua esposa e a mulher ajudar ele na criação.
Essa é a lei estabelecida por Deus. E o homem que não ama sua esposa não entrega-se pela sua esposa. Ele quebra ou não quebra uma lei da criação? Quebra. E o casamento ele pode não dar certo por essa quebra de lei, simplesmente assim. Né? As consequências virão porque Deus estabeleceu que o mundo fosse dessa forma, que as coisas fossem dessa forma. Tá ok, irmãos? E aí, no ponto C da revista, observe aí na sua revistinha, né, nós agora iremos ver o próximo ponto, que é esse aqui, ó. O propósito da criação. Né? Esse aqui, no caso, seria a letra C na revista aí, você vai ter como letra C, tá bom? Você acompanha na sua revista, né? Então, nós já vimos que Deus estava envolvido na criação, que Deus ele é soberano sobre toda a criação, e aí vem a questão do propósito, né? Vem a questão do propósito. É muito importante a gente falar sobre o propósito da criação, porque quando aceitamos a Jesus como Senhor, o que é que acontece? Nós, então, colocamos de volta a vida no lugar. As coisas começam a acontecer como Deus estabeleceu, com seu real propósito, quando então a nossa vida está debaixo do senhorio do governo de Cristo Jesus. E aí, qual é o propósito da criação? O propósito da criação é isso aqui, ó. É a glória de Deus, né? Ou seja, você foi criado para a glória de Deus, nós comemos para a glória de Deus, nós cantamos para a glória de Deus, nós vivemos para a glória de Deus. Eu estou falando do crente, né? Estou falando do cristão. Você pode ver isso aqui lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Por favor, alguém leia aí esse texto. Deixa eu ver quem está aqui na tela para eu poder. Irmã, Nadir, eu acho que é a irmã Nadir. Pode ler, irmã Nadir? Pode ler? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Irmã Nadir? Ainda vou procurar, pastor. Pronto, tá bom. Procure aí, viu? Então, quando a gente entende isso aqui, a glória de Deus, o que é que acontece? Nós, então, entendemos o propósito de sermos cristãos. Encontrou? 10. 10, 1 Coríntios 10. 31. Está aí na tela, viu? Tá bom. 1 Coríntios 10, 31. A minha leitura não é muito boa, não, mas dá para. Tem problema não, meu irmão. Pode ler, viu? Estou procurando aqui, pastor, que eu estou com dificuldade de ainda não achei. Quer que outro irmão procure? Passa para outra pessoa? Pode. Eu vou passar para outro irmão, viu? Mirelle, por favor, procure aí. Pode ler, Mirelle. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Paulo aqui está falando de quê? Da ir para a igreja, e aí depois de Jesus já ter morrido, de Jesus ter ressuscitado, e aí ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É interessante esse texto, porque as coisas mais simples que a gente faz, a gente precisa fazer debaixo da vontade de Cristo, para que Deus seja glorificado e o propósito da criação volte a acontecer novamente. Tá certo? Então, quando a gente faz as coisas mais simples nessa vida, a gente faz para a glória de Deus, e aí, entendendo, Deus abre essa visão para nós através de Cristo Jesus. Porque Jesus foi nos dado para que a criação pudesse voltar ao seu estado original. Observe que o Salmo 119, versículo 1, também é um salmo muito interessante para isso, pois lá no Salmo ele diz o quê? Que todas as coisas foram criadas ou melhor, a criação, né, ela reflete a glória de Deus, a glória do Criador. Por favor, Mirelle, abra aí, Salmo 19, versículo 1, e leia. Salmo 19, versículo 1. Pode ler. Vejam aí na Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Olha que texto maravilhoso. Os céus proclamam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente olhando para a criação, a gente percebe o que? A sabedoria do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. E uma vez que estamos em Cristo, qual é o propósito, então? O nosso propósito? Nosso propósito é restabelecer ao lugar todas as coisas, restabelecer as coisas ao seu devido lugar e assim as coisas glorificarem a Deus. Mas ainda tem outro aspecto que a gente precisa entender em relação à criação. Que aspecto é esse? Olha, é isso aqui, ó. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é extremamente importante para a gente entender o nosso papel agora na criação, na nossa cosmovisão. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E aí o que foi que ele fez? Ele nos fez, que a gente chama em teologia e também de vice-regentes da criação. Isso significa o quê? O que é um vice-regente? É alguém que governa no lugar de outro. Então, Deus faz o quê? Deus, ele vem e nos faz vice-regentes da criação. A criação, o mundo é colocado agora sob o governo do homem. E o homem tem um dever, diante da criação, de cuidar, de zelar, né? De extrair da criação os potenciais que a criação tem a dar. Com isso, quando a gente extrai da criação seu potencial, a gente faz o quê? A gente faz cultura, a gente cria tecnologias, a gente reorganiza a nossa vida aqui. Para quê? Para que a gente possa glorificar a Deus naquilo que estamos fazendo. Então, como vice-regentes, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para reger o mundo. Isso aqui está tudo muito bonito, mas antes do pecado, né? Porque depois que o pecado passa a entrar no mundo, isso aqui acaba sendo afetado, ou seja, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles já não cuidam da criação como deveriam cuidar. E não cuidam por quê? Porque o pecado afeta o coração. E o nosso coração acaba nos levando a fazer coisas aqui nessa existência, nesse mundo, que não glorificam a Deus, que não exaltam a Deus naquilo que a gente faz. Quer ver um exemplo disso? O homem, ele começa a se encher o seu coração de inveja quando o pecado entra no mundo. E quando Caim e Abel estão num culto, oferecendo culto a Deus, eles começam a o quê? Eles começam ali um tem inveja, ou melhor, um tem inveja do outro, e aí o que é que acontece? Caim tira a vida de Abel. Olha que sentimento, olha que modo de pensar perverso. Tirar a vida do seu semelhante. Ele tira a vida do seu semelhante, e ao invés de cuidar do seu próximo, do seu irmão, que é uma criação de Deus, que é criação de Deus, ele mata o seu próximo. Então, ali, a partir daquele momento ali, fica claro para nós que a imagem e semelhança de Deus no homem foi afetada de forma drástica. E aí, detalhe, isso aconteceu lá em Caim e Abel? Não, isso acontece hoje, em nossos dias. Né? A gente vê aí as pessoas, nesse momento que a gente está vivendo, pessoas tão egoístas, né? Tem muita gente que não tem dimensão do problema que a gente está vivendo. E vivem na rua aí como se nada tivesse acontecendo. Se esse vírus, se ninguém se preocupar com esse vírus vai evoluir, vão vir mutações, a idosos, crianças, pessoas vulneráveis, asmáticos, pessoas que têm problema de coração, vão morrer porque não tem como sobreviver esse vírus. Mas aí o que é que a gente vê? A gente vê pessoas egoístas vivendo como se nada tivesse acontecendo. Vamos viver aí, eu estou nem aí que morram, não estou nem aí. Por que as pessoas agem dessa forma? Porque a imagem e semelhança de Deus no coração deles foi afetada por causa do pecado. Então, observe onde tudo começa o problema da humanidade. Começa lá na queda, quando o homem cai, então se distancia de Deus, se distancia do seu propósito. Até aí, irmãos, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Deixa eu olhar a carinha de vocês aqui, quem é que está aqui ainda. Tudo tranquilo aí, né, com vocês? Beleza, podemos prosseguir, então? Vamos prosseguir, tá bom? Vamos prosseguir aqui, deixa eu apagar aqui.
Irmã Fátima chegou por aí também, né? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Deus lhe abençoe. Vamos passar para o próximo slide, então, né? Vamos ver agora a segunda etapa, o segundo fundamento da nossa cosmovisão, que é o quê? A queda, né? A queda. O que é que significa a queda? A queda significa o quê? O afastamento do homem da vontade de Deus. Em outras palavras, desobediência, né? A gente vê lá no início de todas as coisas, o que é que nós vemos lá? Nós vemos o homem simplesmente seguindo o próprio curso, abandonando o seu estado de graça, o seu estado de favor da parte de Deus e seguindo o curso do próprio coração. Então, o homem foi criado para seguir as ordens de Deus. O homem existe para seguir as leis, aquilo que Deus deu a ele para ele viver. Quando o homem se rebela contra essas leis, o que é que acontece? Vem consequências. Quer ver alguém aí? Deixa eu ver aqui. Mônica, o microfone não está funcionando, né? Deixa eu ver quem aqui. Isaac, por favor, Isaac. Leia aí Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Tem como ler? Pastor, eu estou sem a Bíblia aqui, viu? Está sem Bíblia, é? Pois tá bom. Então, vou ver outro irmão. Melk, lê aí Romanos 6, 23, por favor. Um minuto que eu vou ler pelo Dialana aqui. Pronto. Pode ler. 6, 23, né? Romanos 6. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O salário do pecado é a morte. O que quer dizer isso? A partir do momento que o homem pecou, ele se distanciou de Deus. E qual é a consequência desse distanciamento de Deus? A morte. E aí, morte, a gente pode entender morte, tanto morte espiritual, o homem passa a viver agora segundo o que ele quer, bem entende, como também uma morte que tem consequências na vida, no nosso dia a dia, né? Todas as vezes que o homem deixa de seguir o curso das leis de Deus, ele está sujeito à morte. Se alguém, por exemplo, deixa de seguir a lei da gravidade, o que é que vai acontecer? Se ele pular de um prédio, ele vai ficar vivo? Não, ele vai morrer, né? Ele vai morrer. E quem estabeleceu a lei da gravidade? Deus. Então, quando o homem deixa de obedecer às leis de Deus, ele está sujeito à morte. As leis morais de Deus. Quando, por exemplo, o homem deixa de honrar pai e mãe, né? Será que isso tem alguma consequência na sua vida? Tem consequências terríveis na vida dele, na existência dele. Então, quem estabelece tanto as leis naturais como as leis morais é Deus. E o salário do pecado, a consequência de todo pecado e toda transgressão é morte. Então, a gente precisa entender isso para a gente pensar duas vezes antes de fazer aí uma bobagem, seguir um curso que não é o curso que Deus estabeleceu. Tá certo? A desobediência do homem fez o homem cair do seu estado, né, do seu estado de graça, e juntamente com o homem, essa queda também afetou duas coisas. Afetou, primeiramente, né, afetou o reino animal, certo? E o reino também vegetal. Foi só o homem que pecou, não tem nada a ver, a criação está perfeita, Não, a criação também foi afetada por causa do pecado do homem. Né? Então, os animais, eles passaram a agir de forma diferente depois que o pecado aconteceu, e o reino vegetal também, ou seja, o mundo, a criação, ela não está dando todo o seu esplendor. Isso não quer dizer que que tudo que tem na criação é ruim. Tem muita coisa bonita na criação, mas ainda não é a criação como Deus assim estabeleceu, com todo o seu esplendor. E aí, o que é que a Bíblia nos mostra? Quer ver? Leia aí na sua Bíblia, esse texto aí, Romanos 8,
versículo 22. Por favor, Alisson, leia aí para a gente. Alisson, faça a leitura. Romanos 8, 32. Veja o que é que a Bíblia diz em relação à queda do reino animal e vegetal. O que é que diz aí, Alisson? Pode destravar o som, Alisson. Pronto. Romanos 8, 22, é? 8, 22. O que é que diz aí? Sabemos que toda aqui no... Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Olha só, ela geme em dores de Não parto só- por quê? Porque o homem, ele fez o quê? Ele pecou. E o seu pecado afetou toda a criação. Mas aí Paulo continua dizendo na continuação dessa passagem que a natureza aguarda, né? Aguarda esse momento em que a criação será restabelecida, restaurada. Quando o quê? Quando Deus vier para restaurar todas as coisas aqui nesse mundo. Aí também algumas instituições divinas foram afetadas, né, com a queda. Ô, pastor, Quem é que está falando? sou eu, Niedja. Certo, Niedia. Diga aí. No caso, quando o pecado entrou no mundo, deixa eu ver se eu entendi. Então, a natureza também está sofrendo por esse pecado, não por conta do que a gente faz. Tipo assim, a questão de poluição, a questão do que a gente faz que maltrata a natureza. É por isso que ela também está pagando preço pelo pecado? Na verdade, a criação, ela tanto sofre pela ação do homem distanciado de Deus, como ela sofre também na própria natureza. Por quê? Porque ela não consegue mais, ela não cria as coisas como Deus estabeleceu lá na criação. A natureza está toda corrompida. Isso quer dizer, em termos práticos, o seguinte, que, embora a gente colha frutos bonitos e belos aqui nesse mundo, esses frutos não se comparam aos frutos que Deus criou lá na origem de todas as coisas, quando não existia pecado. Porque esses frutos foram afetados, esses frutos foram afetados na sua natureza por causa do pecado do homem, né? O homem, ele era, como a gente falou aqui, o vice-regente de Deus na criação. Então, o que é que o homem deveria fazer? Governar como o próprio Deus governaria se estivesse aqui nesse mundo, né? Ele mesmo a governar. Deus deu essa responsabilidade ao homem. Mas aí o que é que o homem faz? O homem peca. Consequentemente, a criação é afetada. Lembra lá quando o homem caiu nas consequências do pecado em Gênesis 3, que Deus disse que o homem trabalharia, né? A mulher teria dores de partos, e a criação, que seria a natureza, daria espinheiros, abrolhos. O que são esses espinheiros? São consequências da queda. Você está entendendo, Guilherme? Sim. Então, a criação, ela dá essas coisas, espinhos, né, e abrolhos, como diz lá o texto, por conta da queda do homem. Se o homem não tivesse caído, a história teria sido outra completamente diferente. Deu para entender isso? Sim, senhor. Se não entendeu, diga, viu? Entendi, sim. Entendeu? Não. Depois você pergunta, tá bom? Vamos lá. Tem a história do pastor que escuta a voz da ovelha, e a gente sabe quando entende e quando não entende. Certo. Olha, outras instituições foram afetadas pela queda. Quais são elas? Vamos dar aqui alguns exemplos para a gente poder perceber, né? A família, a vida. Por exemplo, o homem pensa no aborto, né? O ser humano agora não está dando a mínima para a vida. O ser humano agora ele pode tirar a vida de um outro ser humano sem peso na consciência. Que coisa, hein? Por que o ser humano faz isso? O ser humano faz isso porque a queda levou ele para distante das instituições de Deus. Na família, como é que a gente pode perceber isso na família? Como é que a gente pode perceber isso na família?
Alguém gostaria de dar um exemplo? Liga o microfone e fala. Na família, como é que nós podemos ver essa queda? Hoje, pense na família hoje. Como é que a gente pode ver isso? Eu posso falar? Pode falar. Com certeza. Pode falar, graças a Deus. Eu acredito que seja quando o divórcio vira uma coisa normal, quando Exatamente. a inversão do papel dos pais e dos filhos. Ninguém sabe quem é que manda em casa, se é os filhos, se é os pais, se é só os filhos. O papel da mulher e do homem em casa também. Hoje em dia as mulheres mandam mais, querem ser mais do que os homens. E aí vai, né? Olha só como ela tá uma aluna aplicada, né? Bênção, viu? É isso aí mesmo. Ou seja, a família ela sofre as consequências do quê? Consequências da queda, né? Uma família, por exemplo, onde o divórcio se torna algo normal, não pode glorificar a Deus. Nos planos de Deus, há a quebra da lei que Deus estabeleceu para o homem conviver com a sua esposa, cuidar da sua esposa. Na vida, o aborto, né, como nós colocamos aqui, o aborto é um exemplo, né, dessa queda. Na ciência, a ciência ante Deus. Esses dias agora, com essa história do vírus, o que foi que aconteceu? Muita gente questionando, será que isso não foi um vírus de laboratório? Por quê? Porque os homens se utilizam da ciência para um mal, para fazer um mal a si mesmo e ao próximo. Então, o que é isso? É consequência do quê? Da queda. A queda traz essas consequências sobre a vida do ser humano. E aí, no pontozinho lá, ainda do ponto 2, nós temos ainda também o quê? Nós temos uma outra questão aqui, que é essa aqui, ó. Certo? A queda e a depravação da criação. E aí, como é que nós entendemos na nossa cosmovisão o mundo? Nós entendemos da seguinte forma, que o mundo, então, ele foi totalmente afetado pelo pecado. Pelo pecado. Aí você poderia perguntar, pastor, existe algo nesse mundo que não foi afetado pelo pecado? Não. Tudo, né? Tudo na criação, segundo a cosmovisão cristã, foi afetado pelo pecado. Tá certo? Então, olha só o que nós vimos até aqui. Nós vimos a doutrina da criação, que Deus criou tudo muito perfeitinho, muito bonitinho. O pecado entra no mundo, o homem desobedece a Deus, o reino animal e vegetal são afetados. Sobre isso vem o quê? Vem o salário do pecado, que é a morte. Vimos alguns exemplos aqui dessa queda que afeta a família, afeta a vida, afeta a ciência. E agora, por fim, concluímos então que o quê? Que toda a criação, o mundo foi totalmente afetado pelo pecado, ou seja, não há um aspecto na criação que não tenha sido afetado pelo pecado. E aí agora nós vamos para a reta final, para a última etapa. Alguém gostaria de fazer alguma observação até aqui? Se quiser, liga o microfone e fala. Não? Podemos prosseguir então, né? Se podemos prosseguir, fiquem todos em silêncio. Certo? Vocês não falaram nada, então vamos prosseguir. E aí, agora, para a gente encerrar a doutrina da redenção. Agora faz todo sentido, né? Faz todo sentido entender o quê? A salvação, porque a salvação, a redenção, ela vai nos mostrar agora o nosso papel diante do mundo. Nosso papel agora como cristãos aqui. Essa palavra redenção, né? Ela também era usada, né, tanto no grego como no latim, para a palavra libertação. Redenção é a mesma coisa que libertação. Então, quando a gente diz, fulano foi redimido, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos operando, libertando a vida de alguém, ou estamos libertando algum aspecto da vida de uma situação de pecado, de uma situação onde ele é escravo, tá certo? Essa palavra ela era muito aplicada no contexto dos escravos, né? Ou seja, os escravos, né? Era pago uma quantia
preço, né? Pela libertação. Isso aqui é muito importante a gente compreender, a gente entender. Então, o que é que acontecia? Alguém, a palavra era usada lá para o contexto de um escravo, o escravo estava preso, ele era liberto quando alguém redimia ele. E aí, para nós, essa palavra é muito utilizada e ela também representa o quê? Ela representa um preço pela nossa libertação. E aí eu pergunto a vocês, a essa altura, diante de tudo que nós vimos, como é que a criação, né, isso aqui envolve reino animal, reino vegetal, o próprio homem, ele é liberto do domínio do pecado, dos efeitos do pecado. Ele é liberto quando acontece o quê? Quando o preço é pago, através de quem? De Cristo. Ou seja, Jesus, ele faz o quê? Ele paga o preço para a redenção da criação. Uma vez alguém perguntou a mim, pastor, qual é a abrangência dessa libertação, né? Essa libertação, ela tanto afeta a nossa vida, o nosso coração, como afeta também o rio Paraíba, por exemplo, foi afetado, né? Como Jesus morreu para que o domínio do pecado o pecado já não tenha o poder e o domínio sobre aquele rio. Obviamente, a criação ainda está afetada pelo pecado, porque nem todo mundo foi redimido, né? Tem pessoas que continuam ainda escravas de pecado e isso acaba acarretando consequências tanto sobre o rio que foi liberto, como sobre as nossas vidas. A irmã Edivânia quer falar? Edivânia? Você deu um acenozinho, Edivânia? Deixa eu ver se alguém está vendo a Edivânia aí? Edivânia, não estou vendo a Edivânia, não. Eu vi um acenozinho com a mão dela, mas não está aqui. Não entendi, não. Eu não vi, não. É mistério. Tem algum mistério aí. Vamos lá. Então, a cruz de Cristo, ela faz o quê? A cruz de Cristo, ela nos dá, aí o meu desenho tosco aqui, né? Nos dá a libertação. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós temos agora também a responsabilidade, novamente, de colocar as coisas, o mundo, debaixo da libertação que Cristo opera. E aí, para encerrar, né, Cristo não redimiu apenas o povo, ele redime todas as coisas, diz a nossa revista, né? Logo, através do cristão, tudo aquilo que o pecado corrompeu é redimido para refletir a glória de Deus, né? Então, a redenção agora acontece o quê? Operar inverso na criação corrompida pelo pecado. O que quer dizer isso? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor, o que é que nós fazemos? Nós começamos, então, a pegar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa família, os nossos relacionamentos, e agora colocar tudo isso debaixo da vontade de Deus. Quando uma família, por exemplo, que não aceita Jesus, está enfrentando um dilema dentro do seu lar, como é que eles tentam resolver o problema da família? Eles tentam resolver o problema da família pensando no divórcio, né? Mas quando uma família cristã ela tenta resolver os seus problemas, ela vai para quem? Ela vai para Cristo. E aí a solução não é dada à luz do pecado, à luz da transgressão à lei de Deus, mas é tomada à luz da nova criação em Cristo Jesus. E isso faz o quê? Isso é um efeito reverso na corrupção do pecado que opera no nosso coração. Então, ao invés de querer resolver com o divórcio, ao invés de divórcio, a gente vai lutar pelo quê? Lutar pela reconciliação. Né? Lutar pela reconciliação. É por isso que, às vezes, as pessoas querem, né, uma palavra. Fulano, me dê uma palavra para que eu possa tomar essa decisão, para que eu possa me divorciar, coisas desse tipo, né? Que a gente não pode, como cristão, estar comungando com essas coisas. Por quê? Porque nosso papel nesse mundo é tomar decisões ao inverso daquilo que a criação corrompida ela já nos leva a tomar. Então, a doutrina da redenção, ela faz o quê? A redenção, ela nos mostra Cristo
E uma vez que estamos em Cristo Jesus, o que é que acontece? Nós estamos redimindo a criação. Então, quais aspectos, na opinião de vocês, do mundo precisam de redenção? Cita um exemplo aí para vocês. Deixa eu perguntar para vocês poderem responder. Vocês acham que a política precisa de redenção? Pode ligar o microfone e responder. Estamos terminando já. Precisa não, é? Com certeza precisa. Dê um exemplo, Mel, de um político redimido. Como é que a política seria redimida hoje? Seria os políticos tratando a utilização do serviço público, né, da melhor forma possível, né, para um bem comum a toda a população, né, sem levar em conta uma classe específica, né, enfim. Uhum. Ou seja, levando em consideração o princípio do amor ao próximo, né? Amor ao próximo. E não supervalorizando, por exemplo, os bens materiais, os recursos econômicos acima das pessoas, né? Onde mais que a gente pode ver a redenção da criação? Alisson, você acha que na música alguma coisa precisa ser redimida? Alisson? Na música, tem alguma coisa que precisa ser redimida? Tem ou não? Fale no microfone, liga o microfone. Eu passo para os estagiários. Para os universitários. Não, eu acho que dentro da sua área. Pois então vamos ouvir Axa aqui. Axa, dentro da música, alguma coisa que precisa ser redimida? Eu acho que sim, principalmente na parte da criação da música. Por exemplo, eu acho que a intenção que a gente coloca na música, né, a forma como a gente faz música, diz muito sobre o que a gente pensa. Então, se eu vou compor uma música, que eu cante nessa música os valores cristãos. E hoje em dia não tem essa preocupação, porque a arte ela é enxergada apenas como uma forma de se expressar, e não como uma forma de glorificar a Deus. E eu acho que se todo mundo pensasse na arte como uma das maneiras de glorificar a Deus, as pessoas fariam arte, né, que seja música, pintura, o livro, seja lá o que for, elas fariam no intuito de glorificar a Deus, de agradar a Deus, usando os princípios cristãos mesmo. Muito bem, Axa. Palmas para ela aí. Viu? Joel, Diácono Joel, você acha que o comércio ele precisa ser redimido? Jesus ele nos ensina a redimir o comércio. Como é que você exemplificaria isso? Pastor, na questão do comércio, eu vejo assim que muitos comerciantes eles tentam se aproveitar. Por exemplo, agora, nesse período agora, está acontecendo essa crise mundial, essa crise aí. Tem muitos se aproveitando, alterando o preço. Às vezes tem mercadoria, eles compraram com preço antigo ainda, aí, não, porque tá chegando, tá fornecendo mais caro. Sendo assim, mentira, né? Usurpando a população, se aproveitando do momento, né? Eu acho isso errado. Você viu aqui, no caso aí, Jesus, como é que Jesus nos redime, então, essa relação aí de comércio com aqueles que estão necessitando desse momento, comprar a comida, ter o que comer? Como é que você vê? Como é que Jesus nos ensina a redimir essa situação? Eu não entendi a pergunta, pastor. Como é que a cosmovisão cristã nos ajuda a redimir, libertar essa relação de exploração de um comerciante que acaba aumentando o preço para ganhar mais dinheiro numa população que está carente, necessitada de produtos nesse momento? Como é que a cosmovisão ajuda, né? Diante de tudo que a gente falou aqui. Porque Jesus, ele redime, né? Pastor, assim, eu acho que é o seguinte, tudo que a gente faz aqui na Terra tem um reflexo, né? Tudo que a gente faz aqui, todo ato que a gente comete aqui tem uma ação, gera uma reação, né? Isso que eles estão fazendo hoje, ali na frente vai refletir, né? Talvez a população se revolte, talvez o comércio deles possa ser criar fraco, Deus possa castigue ele. Não estou dizendo que Deus é severo para castigar as pessoas assim, mas Deus tem esse poder, né? De ser justo, né? Porque o que eles estão fazendo hoje está prejudicando o reino de Deus, não só o reino de Deus, como a população geral, né? Mas em questão do reino de Deus,
ele pode ser castigado na frente, né? Deus pode tomar uma atitude quanto a isso, né? Mas assim, nós consumidores, temos que ter consciência, né? Banalizar esse preço alto, não adquirir a mercadoria, procurar uma mercadoria que o comércio tem em conta, porque isso vai penalizando eles também aos poucos. Eu vejo assim, dessa maneira. Certo, Joel, muito bem. Olha, todas as vezes que vocês quiserem saber como uma área da vida precisa ser redimida, levem em consideração os 2 princípios que Jesus coloca para nós, que é um resumo da lei. Qual é o primeiro? Amarás a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Se algo quer dominar a nossa vida, tomar o lugar de Deus na nossa vida, é sinal de que é isso que nós estamos vivendo, não está debaixo do domínio de Deus. Então, nós acabamos cometendo o quê? Idolatria. Idolatria e quebrando esse princípio. E o segundo princípio é, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Quer ver um exemplo? Essa questão aí do pessoal que está explorando agora as pessoas, né, com produtos altos, um valor muito exorbitante aí, né? Certamente o princípio do amor ao próximo foi quebrado. E nós, como comerciantes, né, cristãos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos redimir. Redimir. E eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, nós estamos entrando agora numa fase que nós vamos ser muito testados com relação a isso. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Niédia. Diga, Niédia. Ative o seu microfone. Essa questão da redenção no comércio também, pastor, não só está no dono do supermercado, da empresa, não, está em nós também. Como? As orientações que nós hoje temos é o quê? Não comprar comida em excesso, para não faltar para aqueles que não têm condições de comprar comida em excesso. Então, isso é pensar também no amor ao próximo. A gente está falando muito da superfaturação dos alimentos, dos valores, mas isso é um reflexo da nossa ignorância também, da nossa falta de amor ao próximo. Porque, um exemplo, tem pessoas, eu falo por mim, uma situação dessa pega a gente desprevenido, sem recursos, sem dinheiro junto, então a gente o quê? O ritmo de dinheiro continua o mesmo, a gente faz a nossa feirinha quinzenalmente, para passar a quinzena, porque não tem condições de estar comprando e guardando comida. Então, o que acontece? As pessoas que têm condição, eu não tenho, desculpa, eu não tenho dinheiro, mas tenho cartão de crédito, vou lá e entro no supermercado e arranco tudo da prateleira, porque para mim e para minha família não pode faltar. Sim, e a dos outros que não têm? Então, isso é uma questão também da gente pensar que a maioria dos supermercados hoje estão com os preços lá em cima por conta de nós consumidores, que vamos lá e cata tudo e arranca tudo e não quer pensar no próximo. Sexta-feira eu fui no supermercado com mãe, eu disse, mãe, a gente leva um essencial da nossa quinzena para passar aí como o normal de 2 semanas e depois a gente sabe que a gente crê num Deus da provisão. Ele não vai nos deixar faltar. Então, se toda pessoa, né, tivesse esse bom senso, esse amor ao próximo, talvez não estava nesse estado. Deixa eu melhorar o que você está dizendo. Deixa eu melhorar o que você está dizendo. Se todos nós fôssemos redimidos de verdade, né, por Cristo Jesus, nós pensaríamos como Cristo ao ir para a prateleira do supermercado. Pensando, não só tem a minha família, tem outras famílias que também vão precisar. Né? Então, eu queria que vocês pudessem pensar de forma bíblica. Pensem biblicamente. Então, pensar biblicamente é pensar à luz desses princípios. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nesse período que a gente está vivendo agora, a gente vai ser tentado ao extremo a não pensar nisso. A gente vai agir, e aí, tome consciência disso, agir por instinto. Né? Mas a gente não pode deixar o nosso instinto agir nesse momento. A gente precisa ter sabedoria. Não adianta ir lá para o supermercado e trazer toda a prateleira só para nós e para a nossa família. A gente vai ser tentado e precisamos pedir graça a Deus para isso. Lembra da mensagem que eu deixei ontem lá no culto? Quem estava lá no culto do Facebook, né? O Senhor é o nosso pastor. Né? Nada nos faltará. É Ele quem nos dá os pastos verdejantes. É Ele quem nos leva às águas de descanso, refrigera a nossa alma. Então, a gente precisa, mais do que nunca, nesse momento, confiar e ter fé nesse Deus que é o Deus da provisão. Eu só digo uma coisa a vocês, que se nós, como igreja, diante dessa situação, estivermos vivendo, né, como redimidos em Cristo Jesus,
a necessidade de um de vocês não vai ser só a necessidade de um de vocês. Vai ser a necessidade de todos nós. E nós vamos nos ajudando e vamos, assim, superando esse momento que vai passar. Vai passar, não vai ser para o resto da vida, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu queria ouvir o Gesiel. Eu não sei se é Gesiel pai, se é Gesiel filho, né, que está aí do outro lado. Gesiel, ele é contador, ele tem uma visão de economia melhor do que a minha visão. Né? Gesiel, como é que você vê essa questão da economia, né? Como cristãos, como é que nós devemos agir aí diante dessa situação? Abra seu microfone, por favor, e fale. Eu não sei se é Gesiel pai, se é Gesiel filho. Alô, Gesiel, se é Carmélia também, que está lá, não sei quem é que está lá do outro lado. Por favor, quem estiver aí do outro lado. Se não tiver, então, vamos continuar aqui, tá certo? Se abrir, dá um okzinho para a gente poder falar. Ok, irmãos? Então, aqui, estão chegando agora. Diga. Assim, essa questão da gente fazer nossa parte, né, como cristão, eu estou numa luta, num dilema muito grande, porque as nossas orientações que nós devemos seguir é o ficar em casa, ficar na quarentena, esperar tudo isso passar, mas em contrapartida para a gente que trabalha, né, que se submete ao que a empresa que nós trabalhamos faz, muito, a gente fica, como diz um velho ditado, entre a cruz e a espada. Eu trabalho numa fábrica com quase 100 pessoas e lá não vai parar. Até então, amanhã eu vou ter que ir trabalhar normal. E aí a gente fica, meu Deus, me ajuda, o que é que eu devo fazer numa situação dessa? Eu devo ir de encontro à diretoria da empresa que eu trabalho, de dizer, olha, você vai trabalhar porque eu preciso do meu trabalho, ou eu devo seguir as orientações de dizer, não, é melhor perder o trabalho, mas ficar em casa e evitar consequências maiores. Então, eu queria, se o senhor pudesse me trazer uma luz para essa situação. Deixa eu dizer para vocês, os irmãos podem ajudar também, a gente vai conversando, vai se ajudando. Com relação a isso, seu patrão tem responsabilidade sobre vocês. Qualquer coisa que acontecer de ruim sobre vocês, é ele quem vai responder por isso. Inclusive, se de repente lá um surto dentro da fábrica, né, ele vai responder judicialmente por vocês. Então, o maior que está sob maior pressão e risco nessa situação todinha não é só você, é principalmente seu patrão. Eu acredito que o que ele está agindo baseado em alguns critérios, em algumas normas, né, que ele está recebendo do governo. Porque o governo até agora fechou shoppings, né, esses lugares onde há aglomeração. Mas eles não estão querendo fechar as fábricas. E aí, por outro lado, tem uma coisa que eu queria falar com vocês já adiantando, né? A economia não pode parar. Se a economia parar, vai ser uma quebradeira e vai ser muita gente perdendo emprego. Então, aquilo que for possível para a economia, né, continuar andando, continuar funcionando, vamos fazer um esforço, vamos pensar nessa ótica. Agora sim, óbvio que o seu patrão, ele não vai fazer isso porque ele quer. Eu tenho certeza que se ele soubesse as consequências que virão, né, e que as consequências são ruins sobre ele, né, ele pensaria duas vezes em estar com vocês lá. Mas aí tem um outro lado. A economia não pode parar. Você quer perder seu emprego? Você não quer perder seu emprego. Né? Pior do que estar com essa ansiedade aí do vírus é não ter como comer. Né? Não ter como comer, e aí vinha outras ansiedades e o efeito em cadeia. Então, assim, o conselho que eu dou é o seguinte: ore ao Senhor, peça a Deus para lhe guardar, tome as medidas de higiene necessárias e que isso passe logo, porque o que é que vai acontecer? Se todo mundo parar, ninguém vai mais para o trabalho, fica todo mundo em casa, a economia estagna, os empresários não vão ter como pagar a conta, vão começar a despedir muitas pessoas, as pessoas vão ser despedidas, vão ficar desempregadas, a economia vai entrar no caos, e a gente vai acabar acontecendo como acontece aí nesses países onde o povo começa a saquear supermercado e tudo, e vai virar um caos generalizado. Então, assim, peça a Deus graça, vá para o emprego em oração, vigilante, né, lavando as mãos, usando máscara, tendo todo esse cuidado, e eu tenho certeza que o seu patrão está ali
debaixo de outras autoridades também para tomar decisões ali com vocês, tá bom? Tá certo, obrigada, pastor. Eu queria falar, está saindo na TV, peraí. Danilo, ele está precisando. Tá dando um eco aí. Tá na TV o notebook. Danilo, ele está precisando ir trabalhar de segunda a sexta. Meu sogro também. Porque a empresa que eles trabalham é a distribuidora de material médico hospitalar. Então, eles dois são um exemplo de pessoas que não podem parar, que se eles pararem, não tem como abastecer os hospitais. Mas eu queria confessar, né, que eu fico preocupada. É como eu conversava com o Cacau essa semana. A gente confia em Deus, certo? A gente confia em Deus, mas a gente também fica com medo, porque a gente fica naquela apreensão. Meu Deus, será que vai ser a vontade de Deus? Meu marido e meu sogro pegarem um coronavírus? Eu tô falando sério, eu tô abrindo meu coração aqui, porque a gente fica preocupado. Eu lembrava da palavra do culto de quinta-feira, né? Sobre entregar todas as ansiedades na mão de Deus. Todas, não deixar nenhuma. E essa é uma das ansiedades que eu confesso que eu não estou conseguindo deixar nas mãos de Deus, porque toda vez que ele sai para trabalhar, eu fico pensando, meu Deus, nesse surto, onde foi trabalhar. Eu tô com o coração assim na mão, pastor, na mão. Amém. Realmente a preocupação... Eu vivo essa mesma ansiedade. Né? Olha, o que eu digo a vocês é o seguinte, são essas duas coisas. Quais são as medidas que a gente precisa tomar nesse momento? Primeiro, nos resguardar, certo? Vamos fazer o máximo possível para a gente não pegar esse maldito desse vírus, certo? E segundo, a gente não pode deixar a economia parar. Por quê? Porque vocês vão se parar, todo mundo vai sofrer junto os efeitos consequentes disso, né? O que é que vai acontecer? Desemprego, inflação vai subir, e aí a gente vai estar num caos, certo? Principalmente aqueles que são mais necessitados, que não tem aquele pezinho de meia para esse momento. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para a coisa continuar dentro do possível numa normalidade. Porque se a gente disser, eu não vou mais para o trabalho porque eu não quero pegar esse vírus, aí imagina todo mundo pensando assim, vai parar. E baixa 15 dias para o Brasil quebrar, fechar as portas. Hoje, pela manhã, eu escutei um cunhado meu falando sobre os caminhoneiros que já estão assustados e querem parar. Você já imaginou naquela época da greve o que aconteceu? Se os caminhoneiros pararem, diga aí o que é que vai acontecer. Então, assim, irmãos, eu estou dizendo isso porque a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte, nesse momento, é tentar, na medida do possível, viver uma normalidade. Indo para o trabalho, né? Se o trabalho lá, né, permite, indo para o trabalho. Se não tiver como ir para o trabalho, porque foi tomada uma medida, tome essa medida. Mas parar e dizer, eu não vou mais fazer nada agora, eu vou ficar em casa, guardado lá, que eu não quero pegar esse vírus. Pode ser infinitamente pior do que você pegar o vírus. Até porque, pelo que eu estou vendo aqui, todos nós, né, a maioria aqui são pessoas jovens, aqueles que estão trabalhando são jovens. Então, o vírus já está comprovado que o vírus não é tão complicado para nós jovens. O vírus é mais complicado para quem tem problemas de insuficiência cardíaca, problemas de asma, pessoas idosas. Então, assim, vamos pedir a Deus para Deus nos guardar nesse momento, em nome de Jesus. Mas não pare em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu dar aqui alguns conselhos que eu queria passar para vocês antes da gente encerrar essa lição. Mas deixa eu encerrar a lição e aí eu volto para aqui, que são bem rapidinho, tá bom? Eu vou encerrar aqui a lição e a gente volta. Eu queria dar uns conselhos a vocês. Então, veja só, irmãos. Quais são, para finalizar a nossa lição, né, aqui algumas aplicações. Primeira delas, tome consciência de como a doutrina da criação, queda e redenção tem moldado a forma como você enxerga seu trabalho, sua família e seus relacionamentos, tá bom? Perceba sempre tudo na sua vida dentro dessa relação dessa relação aqui, ó, criação, queda e redenção. Isso aqui é a chamada fundamentos da cosmovisão bíblica cristã, né? Certo? Então, tomem cuidado com relação a isso, tá certo?
tentem observar isso que está acontecendo agora, por essa ótica, como foi falado aqui, levando os princípios de Cristo, que redime, então, a criação, nos ensinando o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Em segundo lugar, assuma a responsabilidade, tá bom? Assuma a responsabilidade de redimir as áreas de sua vida. Ou seja, pare e pense, né? Será que a maneira como eu tenho tratado meus filhos, meu trabalho, meu relacionamento com os meus irmãos estão de fato redimidas? Ou será que eu estou vivendo e fazendo as coisas segundo o que eu bem entendo, né? Então, é importante assumir a responsabilidade e saber que Deus, ele há de pedir contas pelas nossas irresponsabilidades, né? Aquele que não cuida da família, aquele que não cuida de si mesmo, aquele que não contribui ao relacionamento do próximo, Deus há de pedir conta, e não é isso que nós queremos de forma alguma. Tá bom, irmãos? Então, essa é a aplicação da nossa lição nessa manhã. Eu espero que vocês tenham aí aprendido bem direitinho essa lição. Se tiver mais alguma dúvida, falem. Se não, eu queria aqui dar as últimas orientações a vocês, tá bom? Alguma dúvida com relação ao que foi dito da lição? Não, né?